A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor Jesus tem nos dado e nós estarmos juntos mais uma segunda-feira. Quero deixar aqui registrado que todas as segundas-feiras, só relembrando aos irmãos que nós estaremos transmitindo por via de vídeo este culto de ensinamento da Palavra de Deus aos irmãos que nos acompanham no nosso canal Palavra Viva, e quero também agradecer a Deus por este momento que nós estamos juntos. Peço aos irmãos, aqueles que estarão nos assistindo, que compartilhem o nosso canal, irmãos. Deixe os seus likes para que nós possamos progredir com a obra de Deus. Deixa o seu comentário a respeito do culto, o que você achou da palavra de Deus, o que foi que a palavra de Deus fez de forma diferente na sua vida, porque o nosso objetivo maior é alcançar as vidas através deste culto de ensinamento da palavra de Deus e os outros demais programas que nós postamos no nosso canal. Espero que Deus, através da sua palavra, neste momento, Ele venha suprir todas as vossas necessidades espirituais. Eu quero, neste momento, convidar os irmãos, aqueles que estão nos assistindo, a nós lermos um texto da palavra de Deus. Eu quero convidar a todos para abrir as Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o versículo de número 42, que nos diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diante dessa leitura que nós tomamos por base, nós temos a devida compreensão que houve aqui uma ação do exercício que já havia sido colocado em prática por parte da pessoa de Jesus. E os discípulos agora, eles passaram agora a viver segundo o modelo que Jesus tinha determinado através da área pedagógica para as vossas vidas, para que eles pudessem estender aos demais irmãos que estaria congregando junto com eles. E neste momento nós vamos falar um pouco sobre uma temática que está fugindo muito de dentro dos cultos das igrejas. Vemos muitos tipos e formas de pessoas atribuírem os seus cultos a Deus dentro dos templos, mas está, às vezes, esquecendo-se de que há uma prioridade dentro do culto quando nós estamos prestando ele a Deus. E a prioridade do culto é a palavra de Deus, pois a palavra de Deus, ela deve ser sempre o centro, o pilar principal ao qual os irmãos, a igreja, o ministério, o pastor, os presbíteros, os diáconos e todos aqueles que exercem cargos eclésios na igreja devem prezar nos cultos e não deixar com que esta verdade ela venha deixar de ser verdade dentro das nossas igrejas. Pois bem, nós vamos falar um pouco sobre a ação da palavra de Deus na igreja. A ação da palavra na igreja. Podemos listar diversas atuações da palavra de Deus na vida da igreja do Senhor. Vamos destacar 3 dessas operações espirituais. A primeira operação
ou a primeira ação da palavra de Deus na igreja, ela coloca em evidência a pessoa de Cristo. Isso nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5 e o versículo 42. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5 e o versículo 42. Nos diz assim: a todos os dias, melhor dizendo, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Nós já começamos a entender que todas as vezes que os discípulos se reuniam com os irmãos para congregar, para adorar a Deus, para prestar os seus cultos de adoração a Deus, eles já seguiam o modelo principal, que era Jesus e a sua pessoa estando como prioridade em evidência dentro dos cultos. Vemos que é bem clara a palavra de Deus, diz que e todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar. Então, vemos que a evidência principal dos cultos dos apóstolos, como modelo da igreja hoje, que não deve ser distante desta realidade, deve seguir o padrão de exemplificação de culto, deixando sempre Jesus como a prioridade, ou a palavra de Deus como prioridade dentro dos cultos. 1 Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo de número 23, vamos ver o que é que diz o apóstolo Paulo a respeito deste assunto. 1 Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo de número 23. Nos diz assim a palavra: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Vemos que até o apóstolo Paulo, ele instruindo aqui aos coríntios, ele diz que quem deve ser pregado nos cultos como prioridade deve ser a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus, ela deve estar no centro do culto, aonde há adoração a Deus. Aonde há adoração a Deus e não tem Jesus como prioridade dentro de um culto, este culto está faltando a ação da palavra de Deus dentro dele. E quando falta-se a ação da palavra de Deus dentro do culto, vai haver agora a ausência dos milagres verdadeiros de Deus no meio do culto. Vai haver a ausência da renovação espiritual de Deus dentro do culto. Vai haver a ausência de milagres espirituais como salvação de vidas dentro do culto. Estamos vivenciando uma época em que já não tem mais a preocupação de priorizar a palavra de Deus como centro do culto quando está acontecendo dentro das congregações. Isso eu estou falando de forma geral. Muitas igrejas está acontecendo isso, mas Jesus está dizendo através da sua palavra e através do seu Espírito Santo neste momento, através deste culto de ensinamento, deste culto de doutrina, que quando você for para qualquer tipo de igreja e não estiver a palavra de Deus como evidência, como a coluna principal, sustentadora do culto,
certamente este culto não está completo espiritualmente. Vemos também que o tema central da Bíblia é o Senhor Jesus. Consequentemente, a mensagem da igreja é cristocêntrica, deve ser sempre cristocêntrica. Ou seja, tem como tema central o Cristo, seus ensinos, seus atributos, que é as suas qualidades, seus atos e suas promessas. A proclamação apostólica era inconfundível. Ela era uma proclamação cristocêntrica. A primeira mensagem da palavra de Deus por intermédio da igreja primitiva está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o versículo 14 em diante, onde nós vemos muito conhecido que quando houve o preenchimento, houve a evidência da ação penetradora do Espírito Santo e reveladora por intermédio das línguas estranhas, nós vimos que a primeira mensagem, ela pelos apóstolos, intitulada na Bíblia por Pedro, a primeira mensagem que ele prega é a mensagem que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza, Jesus Cristo, ele está vivo, ele ressuscitou e está no meio da igreja. Então isso atraiu mais de 3.000 pessoas, mais de 3.000 almas, porque a prioridade foi Jesus no primeiro culto dos apóstolos. Então nós entendemos que dentro desta colocação, quando há Jesus como prioridade dentro de um culto, há salvação de almas, há batismo com o Espírito Santo, há renovo espiritual, há curas, milagres no meio da igreja. Quando isso passa a ser uma utopia, ou quando isso passa a ser um sonho, quando Cristo passa a ser apenas um personagem histórico da Bíblia e não passa a ser o tema central de um culto, vai ser a primeira coisa que vai acontecer dentro da igreja, o esfriamento espiritual. E dentro do esfriamento espiritual, a ausência dos milagres de Deus dentro da igreja. Então os irmãos devem entender que quando há um culto voltado para Deus, ele deve ser colocado em evidência sempre a pessoa de Jesus como prioridade, que é o primeiro destaque entre as 3 operações espirituais. Não há operação espiritual dentro de uma igreja se Jesus não for o centro dela, se Jesus não for o centro dos louvores, se Jesus não for o centro das pregações, se Jesus não for o centro das atividades dos obreiros, se Jesus não for o centro das oportunidades que irão ser proferidas a todos aqueles que passem pelo púlpito da igreja. Então devemos entender que a ação espiritual, da operação do Espírito, só vem por intermédio da prioridade da pessoa de Jesus dentro da igreja em todos os aspectos. O segundo entre 3 das operações espirituais, da ação da palavra de Deus na igreja, é que ela santifica o corpo de Cristo, a sua igreja. Ou seja, a palavra santifica o corpo de Cristo, a sua igreja. A ação da palavra de Deus, para nós entendermos ainda de forma melhor, a ação da palavra na igreja, ela santifica o corpo de Cristo na sua igreja. Em sua operação sacerdotal, Jesus alude o poder santificador da palavra de Deus.
Isso nós vemos em João, capítulo de número 17, o versículo 14 até o 17. Vamos ler a palavra de Deus. João, capítulo 17, o versículo do 14 ao 17. Vamos ver o que é que Jesus faz através da sua oração sacerdotal, que santifica a igreja por intermédio da palavra. João 17 e o versículo 14 diz assim, Jesus orando, eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. O 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Logo entendemos que a ação da palavra de Deus dentro da igreja, ela atribui a pessoa de Jesus como a ação santificadora de Deus da igreja. A prioridade de Jesus, a palavra de Deus dentro do culto, é que ela vai santificar a igreja por intermédio da ação de Jesus através da sua palavra dentro da igreja. Não existe outro termo de santificação senão por intermédio da palavra de Deus. Jesus provou isso aqui agora através da sua palavra, para que nós possamos ter o entendimento e a compreensão. Muitas pessoas pensam que a santificação vem por intermédio de um louvor. Muitas pessoas pensam que a santificação vem somente por intermédio da oração, da consagração, mas isso não é o suficiente e nem é o tema central da santificação da igreja de Jesus. A igreja de Jesus ela é santificada pela pessoa do próprio Jesus Cristo e por intermédio da ação da sua palavra dentro do crente, no meio da igreja. A igreja jamais será santificada se não estiver em evidência com o corpo de Cristo, com evidência com a ação direta de Jesus. Por isso, a ação da palavra da igreja, ela comprime agora, através destes textos, a nossa compreensão que não há outra forma de santificação no culto, dentro do culto na igreja, se não for pela prioridade da santificação da igreja pelo corpo de Cristo, por intermédio da sua oração, intercessão ao Pai, através da ação do Espírito Santo no meio da igreja. E entendemos também que ele orou a Deus dizendo, santifica-o. Santificar significa separar do profano e dedicar-se a Deus, limpar externamente, purificar interiormente pela renovação da alma, ou seja, do entendimento. Portanto, a mensagem verdadeira, ou verdadeiramente bíblica, confronta o pecado e prepara a igreja para vencer o mundo através da consagração a Deus. Muitas pessoas têm dificuldade em ter comunhão com Deus. Muitas pessoas têm dificuldades em ter comunhão na oração com Deus, têm dificuldade em ter comunhão nos louvores com Deus, têm dificuldade em ter comunhão com Deus através das suas ações dentro da igreja, do ofício sacerdotal, do ofício dentro da sua atribuição ao qual foi determinada pelas autoridades eclésias da igreja, mas isso está lhe faltando a compreensão da prioridade da
palavra de Deus nos cultos na sua vida, porque o culto não é só apenas dentro, quando nós estamos dentro da igreja, mas o nosso culto ele deve estar em evidência na nossa casa, deve estar em evidência na rua, deve estar em evidência no trabalho. O nosso culto, da nossa prestação de culto a Deus, deve estar na nossa oração por intermédio da palavra de Deus como prioridade. Muitas pessoas têm perdido a essência da comunhão com Deus. Mas neste momento Deus vem aqui através desse ensinamento, desta palavra. Talvez esteja faltando a prioridade da palavra de Deus na sua vida. Por isso você está sentindo muita dificuldade em ter comunhão com Deus. A ação da palavra de Deus na igreja, o terceiro ponto da ação, ou uma das três operações espirituais da ação da palavra de Deus na igreja, ela conduz o culto de acordo com os princípios bíblicos. Existe princípio, irmãos, para nós adorarmos a Deus, para nós prestarmos o nosso culto a Deus. Não é simplesmente chegar dentro do templo e abrir a boca para cantar, abrir a boca para louvar, abrir a boca para falar alguma coisa, para dar glória a Deus e aleluia. Existe princípios que a palavra de Deus determina que nós devemos respeitar, para que este culto ele venha a ser conduzido de acordo com o princípio da palavra de Deus, para que por intermédio destes princípios nosso culto venha a ser aceito por Deus por intermédio da nossa vida espiritual. Os elementos do culto cristão estão exarados nas páginas da Bíblia Sagrada. Vamos abordar, melhor dizendo, o valor do culto congregacional neste tema que nós estamos falando. E nós entendemos que ela é o elemento central, ou seja, o princípio é o elemento central das nossas, deve ser o elemento principal das nossas reuniões. Deve ser relevante, deve ser como prioridade, como está lá em Neemias, capítulo de número 8, e o versículo 1 até o versículo de número 3. Vamos ler a palavra de Deus. Neemias, capítulo de número 8, e o versículo do 1 até o versículo de número 3. Que nos diz assim a palavra: são estes os cabeças. Não, estou lendo Esdras, desculpa, irmãos. É Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo de número 8. Neemias, capítulo de número 8. E o versículo 1, que nos diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Primeiro princípio, unidade dentro dos cultos, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba que trouxe o livro da lei. Segundo, a palavra de Deus tem que estar presente. Primeiro princípio é que tem que haver unidade, tem que haver união. Segundo, a palavra de Deus tem que estar no culto, tem que estar presente no culto. Trouxeram a lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Aí o versículo 2, Esdras o sacerdote trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender. Terceiro ponto, entender a palavra de Deus. Primeiro, tem que haver unidade. Segundo, tem que estar a palavra de Deus no meio do culto. Se a palavra de Deus não estiver, nem haver unidade, nem haver compreensão, nem entendimento da palavra de Deus, não vai haver culto verdadeiro de adoração a Deus.
E vemos aqui outro princípio, que é o entendimento. O que ouviam, eles tinham que entender, tinham que se esforçar para entender a vontade de Deus dentro do culto. Era o primeiro dia do 7º mês. Aí o 3. E leu, quarto ponto, a palavra de Deus não só apenas tem que estar presente, mas a palavra de Deus tem que ser lida. Primeiro, só recapitulando, primeiro princípio bíblico de um culto de adoração a Deus verdadeiro, unidade. Segundo, a palavra de Deus. E em terceiro, tem que ter entendimento, tem que ter compreensão da vontade de Deus e aceitar a vontade de Deus. E em quarto, a palavra de Deus tem que ser lida no culto, tem que ter leitura, a Bíblia no culto. Se não tiver palavra de Deus, não tem culto verdadeiro. Porque como é que Deus vai falar com o seu povo se não tiver a Bíblia, se não tiver a palavra? Deus está dizendo aqui que tem que ter palavra, está faltando palavra, por isso que está tendo às vezes confusão, por isso que muitas vezes tem desentendimento, por isso que muitas vezes não há uma unidade entre muitas pessoas, porque está faltando a palavra de Deus. Lê a palavra de Deus dentro das igrejas. E nós entendemos que foi li o livro diante da praça, e estar de frente à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Outro ponto principal: a palavra de Deus tem que estar em evidência no culto, no começo, no meio e no fim. Nós entendemos aqui que a lei foi lida entre o começo, o meio e o fim, o dia todo. Bíblia, 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 Bíblia. É culto. No início é o trabalho, Bíblia. No meio do culto, Bíblia. Terminou o culto, Bíblia. Vai para casa, lê Bíblia. Depois lê Bíblia. A se acordar, lê Bíblia. E o culto nosso, racional, depende do ensinamento da palavra de Deus. Então a ação da palavra de Deus na igreja, primeiro, ela coloca em evidência a pessoa de Cristo. Segundo, ela santifica o corpo de Cristo e na sua igreja. E em terceiro, ela conduz o culto de acordo com os princípios bíblicos. E logo em seguida nós entendemos que Deus, Ele jamais vai operar na vida de alguém se não houver o princípio delegado por Ele dentro da igreja. Irmãos, é de extrema importância para a igreja hoje, principalmente neste momento de tanta turbulência espiritual que a igreja está passando. Já às vezes nós nos esquecemos de dar prioridade ao culto, como a ação da palavra de Deus dentro da nossa vida. Muitos líderes têm perdido esta essência, mas eu quero falar para você, meu amigo, companheiro de trabalho, obreiro, pastor, que talvez esteja tentando atirar para outra direção. Deus está falando por intermédio desta palavra, aqui neste culto de ensinamento. Não há outro modelo a ser aplicado para que haja um verdadeiro crescimento espiritual dentro do rebanho, senão pela ação da palavra de Deus dentro da igreja. Tem que haver o ensinamento da palavra de Deus, porque sem este ensinamento, certamente haverá muitas pessoas corrompidas e descomprometidas com a santificação e o modelo da igreja que vai morar no céu. Que Deus em Cristo aplique esta palavra de instrução no seu coração. Este é o cuidado de Deus para com você. E estes são os valores deste canal. E os objetivos deste canal é trazer a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus a todos aqueles que precisam de ouvi-la. Eu sei que também você precisa. Que Deus continue te abençoando no nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração, e nesta oração
nós vamos apresentar você, a sua casa, a sua vida espiritual, para que Deus possa continuar te sustentando, te guardando, te livrando das ciladas do diabo, através desta oração. Oremos. Justo e eterno e poderoso Deus, neste momento, Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por este momento inefável, que nós escutamos a Tua voz por intermédio da Tua palavra, neste culto de doutrina, neste culto de ensinamento, Senhor, instrução da Tua palavra, que esta palavra, Senhor, ela venha alcançar as vidas que estão do outro lado, Senhor, nos assistindo neste momento, que estão, Senhor, talvez de forma indecisiva, Senhor, talvez esteja de forma, Senhor, que esteja pensando, Senhor, em desistir, pensando, Senhor, que o Senhor não está mais ativo, atento para as suas necessidades espirituais. Neste momento, Pai, vai de encontro a esta pessoa que está do outro lado nos assistindo, fortalece a sua vida espiritual, entra, Senhor, com vitória, dá vitória ao teu povo, Senhor, entra, Senhor, com uma ação, Senhor, direta na nossa nação brasileira, repreende, Senhor, todo o mal que esteja se arquitetando, se preparando, Senhor, para destruir a tua igreja, que nesta humilde oração eu te peço, Pai, como ministro do Evangelho, repreende, Senhor, todo o mal, toda a fúria do adversário que esteja preparada, arquitetada para calar, Senhor, a voz da tua igreja, da tua palavra. Neste momento eu te peço, abençoa, Senhor, todos os escritos deste canal, repreende, Senhor, todo o mal, Senhor, contra os escritos deste canal, guarda eles, Senhor, aqueles que vão compartilhar também este vídeo, este trabalho, faz este trabalho crescer para a glória do teu nome. É o que eu te peço no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, esta equipe que está conosco, Senhor, nos auxiliando por detrás das câmeras, a minha esposa, Senhor, e todos aqueles que contribuem de forma direta, de forma indireta, Senhor. Faz, Senhor, a tua bênção repousar sobre as suas vidas, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Não se esqueça, toda segunda-feira nós temos o nosso culto de ensinamento e venha nos acompanhar a partir das 19h30. Que Deus continue te abençoando no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as santas e divinas consolações do amigo e querido Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, com você, e agora e nós, para todos sempre. Amém. Que Deus continue abençoando a igreja do Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus.